Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nesse dia abençoado, sexta-feira cheia da graça e da presença de Deus. Como está escrito lá em Provérbios 24:3, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Você quer sabedoria, quer discernimento? Então busque a palavra do Senhor, conheça, se aprofunde nela. Ela é uma riqueza inesgotável. E é isso que a gente faz aqui, escavar as riquezas da palavra de Deus. E essa escavação conta inteiramente com a sua participação, com a sua ajuda, com a sua pergunta. Faça a sua pergunta para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 99997-2005. E agora sim, pastor, tudo bem com o senhor? Glória a Deus, Raquel, que bênção, que bênção. Mediante essa palavra tão abençoada que você falou, nós damos início a esse programa de toda sexta. Estamos juntos para compartilhar as riquezas da palavra, que o Espírito Santo derrame aquilo que ele sempre derrama, que é espírito de revelação, de sabedoria e no pleno conhecimento da vontade perfeita de Deus. E não saia daí, fique conosco. Tenho certeza que não são meramente dúvidas que são respondidas. O meu desafio aqui é, como eu disse, pelo Espírito Santo, compartilhar vida. A sabedoria que se edifica a casa, que a Raquel mencionou aqui, ela vem do Espírito de Deus. A sabedoria humana por si mesma é tolice, mas a sabedoria que vem do alto, que vem do céu, ela te ajuda a fazer coisas incríveis, coisas extraordinárias que você não imagina. Então, assim, na dúvida de cada um, a sua é ativada. E quando você abre o coração para receber a palavra, você é muito abençoado. Amém? Então é por isso que eu desafio a você ficar conosco por essa meia hora apenas de compartilhamento das riquezas da palavra. Amém, Raquel? Amém, pastor. E a gente vai começar aqui com a pergunta do Daniel. Ele quer saber aqui, por que é que na escolha do substituto de Judas, os apóstolos decidiram lançar sortes? A sorte lançada, ela foi um artifício mínimo e final da conclusão que eles já tinham chegado. Porque o apóstolo Pedro, falando de Judas, ele mencionou o Salmo que decreta, que a habitação do traidor ficaria deserta e um outro ocuparia o seu encargo. Eles estavam ali caminhando no tempo do cumprimento profético para aquilo que havia acontecido e estava acontecendo. E eles vão chegar em Matias de que maneira? Pedro falou, ele estabelece e menciona os critérios, que está em Atos capítulo 1, versículo 21 a seguir, onde diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam em todo o tempo que o Senhor Jesus andou conosco, começando no batismo de João, passando por todo o processo da evangelização, da cura de enfermos, ressurreição de mortos, perseguição, tudo. Essa pessoa tinha que ter o caráter da lealdade. É aquele que perseverou. E ele fala assim, ele passou pela morte e crucificação até o dia que dentre nós foi levado às alturas. Um deste se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Então, o 12º apóstolo a ser o substituto de Judas, eles colocam dois foram escolhidos, propuseram 2. José, chamado Barsabás, não é Barrabás, é Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram, olha só, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. Você vê que os critérios são genuinamente espirituais de uma nova dispensação. Você pode pensar que foi meramente pelo Urim, pelo Tumim, mas não foi.
foi baseada em critérios naturais e espirituais. É primeiro o natural, depois o espiritual. Você vê que a escolha ela foi seletiva, foi muito bem feita, né? E em critérios que já estavam previstos pela palavra, né? Critérios não já é uma previstos, coisa mística, né? Já estavam definidos previamente, né? Qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério de apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar? Aí, é como se dissessem, a Assembleia era composta por 120 irmãos. É o que está escrito no versículo 15, né? Naqueles dias levantou Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a Assembleia de umas 120 pessoas. Aí ele disse o que eu acabei de ler para vocês. Percorrido, usado todos os critérios previstos na palavra, por último, entre dois. Pô, irmão, nós vamos jogar aqui cara e coroa. Uhum. Os dois estão habilitados. Os dois estão habilitados. Uhum. Qualquer um dos dois vai ser bênção aqui no nosso meio. Vai, glória a Deus, porque Deus sempre tem uma medida transbordante para ocupar a posição que precisa. Líderes são levantados na vacância de líderes. Uhum. Às vezes líderes fracassam, mas Deus levanta outro líder que ocupa, às vezes até melhor. Uhum. Deus sempre faz isso, ele faz com que tudo coopere para o bem. E quando Deus promove esse bem, ele é tremendo, né? E aí lançaram sortes, versículo 26 de Atos, capítulo 1. Lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Olha que bênção. Uhum. Agora, é claro que nesse processo de transição, eram usadas algumas coisas da antiga aliança, do Velho Testamento, de maneira legítima ainda, ok? Então, não é de se escandalizar o lançar sorte, porque era praticado dentro dos critérios da palavra de Deus, mas não era uma sorte do tarô, não era a sorte da adivinhação ou coisas dessa natureza. Não, eram coisas legítimas, debaixo de critérios legítimos, né? Nada de absurdo, nada de Essa escolha fora. Aconteceu depois da descida do Espírito Santo, pastor? Foi antes da descida do Espírito Santo. Que eles escolheram. Foi antes da descida, e logo em seguida diz, né? Depois dessa escolha veio à tona a descida do Espírito. O versículo seguinte, aliás, do capítulo 2 fala: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí conta todo o processo e manifestação poderosa da descida do Espírito Santo, né? Mas as coisas são vizinhas, a escolha de Matias e logo em seguida a descida. Olha, e a descida do Espírito Santo é um selo de aprovação ao que tinha sido feito a respeito da escolha de Matias. Porque eles estavam em assembleia reunidos em oração, escolheram Matias e logo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar e o Espírito caiu sobre eles. Uhum. E me parece que essa é a última vez que tem a menção desse ato de lançar sortes, né? A Bíblia não menciona mais nenhum ato assim. Mas nenhuma vez. Nenhuma vez, né? Não. Porque aí nós seremos guiados agora pelo Espírito Santo. É Ele que vai conduzir as nossas escolhas. Seria assim, pastor? Sim. O Espírito Santo, a Bíblia diz assim: não é necessário que ninguém vos ensine, porque o Espírito testifica no seu coração. É necessário você exercitar o ouvir o Espírito de Deus. É necessário por quê? Essa sensibilidade, ela é fundamental para você fazer escolhas certas. Quando você ouve o Espírito, você não erra. Jesus falou: eu vos enviarei o Espírito Consolador e ele vos guiará a toda a verdade. Qual que é a verdade da escolha certa? Sobre morar nessa casa ou naquele apartamento, nessa cidade, naquela cidade, este negócio ou aquele negócio. A verdade, quem te dirige a ela, você não vai errar, é o Espírito de Deus. Uhum. Agora, eu falo algo, é um exercício.
essa sensibilidade, ela não é aprendida no estalar de dedos. É um exercício de leitura de palavra, de oração, de percepção sensível do Espírito. E vai chegar um dia na sua vida que a voz do Espírito vai ser algo tão claro, tão claro. Se eu perguntar para você, por que está muito claro lá fora? Você vai dizer imediatamente, é o sol, pastor, não está vendo? É o sol. Pois é. Um dia o Espírito vai falar na sua vida, no seu coração, e será tão claro como o sol ao meio-dia brilhando. Ok. Né? Isso é maravilhoso. Glória a Deus, que o Senhor nos dê, né, essa revelação, esse discernimento, essa intimidade. Essa que intimidade a gente e sensibilidade, né? Que a gente conquista. Pastor, só para fechar essa questão, eles tiveram que completar o número 12 de discípulos. Qual a importância desse número 12? O número 12, olha só, o número 12 ele tem um significado profético, ele é plenitude. Enquanto o 7 é o agir perfeito de Deus para a história, porque o ciclo, Deus criou o mundo inteiro e o homem em 6 dias e descansou no 7º. Estabeleceu o ciclo da semana, do 7. O 7 é plenitude, mas é plenitude para o tempo, para a história. É o agir perfeito de Deus na história. E o 12? O 12 é a ação perfeita, magnífica da divindade para a eternidade. Os fundamentos da Nova Jerusalém são 12. E em cada fundamento terá o nome de um desses apóstolos. Mas o nome de Matias desapareceu. Fique em paz. Na Nova Jerusalém para a eternidade, o seu nome terá sido perpetuado na Nova Jerusalém. Porque ela tem 12 fundamentos. E em cada um deles tem um nome de um dos apóstolos. Isso é maravilhoso, né? Oh, glória. Aleluia. Então 12 é a ação de Deus para a eternidade, tá? Deus escolheu 12 homens que deram o testemunho de Cristo. Por isso nós somos apostólicos. Estamos aqui firmados na doutrina dos apóstolos. Esses 12 homens que, como Pedro disse, testemunharam de Jesus, viram o seu batismo, viram as coisas acontecendo, tiveram um testemunho ocular das coisas magníficas de Deus, que realmente Ele é Deus, é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem. Ele é o Filho do Pai, Ele é o Filho amado do Pai. E essa foi a primeira voz que se falou a respeito dele. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Depois na transfiguração, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então isso é tremendo, né? Os 12 apóstolos, eles testemunham para a eternidade a obra perfeita de Jesus. 2 testemunhas já confirmam a verdade. Imagine 12. Aí é um testemunho perfeito. Oh, glória. Amém? Esse é inquestionável. Torna-se inquestionável a verdade. Por eles testemunhada. Amém. Amém. Pastor, agora a pergunta de um outro pastor. É de um teólogo para outro teólogo. Aqui é o pastor Fabrício. Ele quer saber a respeito do milênio. E a pergunta dele é a seguinte. A dispensação do milênio, ela se assemelha a uma outra dispensação ou ela será completamente diferente? O que muda um tempo do outro tempo, um governo de um outro governo, é a qualidade desse governo. A aprovação de um governo se define pela sua qualidade de coordenar secretarias, diretorias, gerências e toda a conjuntura estrutural administrativa de um Estado. O milênio será maravilhoso, por quê? Ele será governado pelo Senhor Jesus. Lembra que na oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, a primeira coisa que Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino. Venha o teu reino. Olha, às vezes a gente espera esse candidato para a presidência, aquele outro para governador, o outro para prefeito. Mas o que nós temos que desejar para valer mesmo, o verdadeiro salvador da pátria e do mundo inteiro é o Senhor Jesus. Desta forma, né? Desta forma, quando Jesus vier, ele terá um governo perfeito.
Ah, mas é um governo de tirania porque ele governará com um cetro de ferro. Já ouviu dizer isso? Não, o cetro de ferro é o seguinte, não é tirania, não é despotismo, não é essa totalitariedade, né? Totalitarismo, né? Totalitarismo. Quase falei em língua aqui. Eu também. Totalitarismo. Então, Jesus não vai governar dessa maneira, não. É um governo, mas é democrático? É infinitamente melhor que o democrático, não se compara. É teocrático. E o governo de Jesus, ele não é centralizador. Ele é capacitador, ele capacita cada um na função que vai ocupar. Você pode ler Isaías 65, 66 e você vai ter um vislumbre, uma amostra de como será o governo milenar de Jesus. Então, vem o seu reino. Jesus vem e governa com cetro de ferro. Como que é isso, enfim, pastor? O cetro de ferro é inflexibilidade para injustiça. É inflexibilidade para todo tipo de coisa errada. Tráfico de influências, corrupção, injustiça social, todas essas coisas. Não haverá tolerância. O cetro de Jesus não permite nada injusto em seu governo. Ah, pois é. E então esse governo será perfeito porque vai ser um governo de bênção. Os desertos se tornarão produtivos. Hoje, os sociólogos dizem que a terra, se ela fosse bem usada, ou entendam isso, seria capaz dela sustentar por pelo menos 50 bilhões de pessoas, se fosse bem usada. Mas é muito mal usada, entendem? Olha só, o propósito de Deus é crescimento, multiplicação e povoação, povoamento. Deus quer que a população ocupe o potencial da terra. O Senhor nos deu a terra para usarmos o seu potencial. No reino milenar, Jesus vai governar com a sabedoria, com a graça dele, que é perfeita. Ele vai dar exemplo de governo. Vai ensinar como que se governa com sustentabilidade, com justiça, com paz, né? Onde as epidemias, pandemias não mais existirão. Agora, pastor, mas as pessoas serão celestiais? Não, não é o céu ainda. É um governo terreno, maravilhoso, em que Jesus ocupará o seu trono e governará sobre toda a terra com perfeição de governo, com ordem e justiça. Então, bem assim, e quem vai governar? Quem serão o que vai ocupar os cargos de governo de Jesus? De fato, vai ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalão. E um governo glorificado ocupará as posições de governo sobre cidades, estados e países. Terá uma estrutura, claro que vai ser um organograma diferenciado de tudo que a gente tem hoje. Mas pessoas normais estarão vivendo na Terra. 3 categorias de pessoas estarão aqui na Terra. As pessoas normais, os judeus que serão normais no sentido de exercerem o sacerdócio e os santos glorificados que governarão ao lado de Jesus. Mas as pessoas glorificadas serão vistos. Lembra que quando Jesus ressuscitou num corpo glorificado, os apóstolos ali, os discípulos estavam pescando, e Jesus os chamou, e eles reconheceram que era Jesus. Pedro estava, acho que, sem roupa, pulou na água, né? Se cobriu, se cingiu com as suas vestes, saltou na água, veio nadando ao encontro do Senhor. E quando eles chegaram na praia, tinha pão assado e peixe assado. E Jesus comeu com eles aquela refeição. Jesus estava ali bem visível, mas glorificado. Nós estaremos aqui bem visíveis, glorificados e altamente capacitados por essa glorificação para exercermos um governo especial no reino milenar. Então vai ser maravilhoso, maravilhoso. Vai ser magnífico esse governo. É maravilhoso, né? É maravilhoso imaginar. Isso é o propósito original de Deus se cumprindo, né? Sim, é o propósito original. O nosso Mas com sonho... nível de consciência, pastor, desculpa te cortar, Sim. né? Porque é Jesus reinando por pessoas que o escolheram, né? E que tiveram noção do dano do mal. Isso. E agora elas têm uma noção do que é
o reino do bem. Porque Adão e Eva, até então, antes do pecado, eles não conheciam o pecado, né? A humanidade conheceu o pecado, as suas atrocidades, né? A dimensão que o pecado atingiu, e agora elas vão conhecer plenamente o bem. Eu penso que deve ser... Bem do Senhor, é verdade. Né? Maravilhoso, imagina. É verdade, uma bênção. Maravilhoso. E a gente está finalizando o nosso primeiro bloco aqui do programa Tira Dúvidas, e você é um convidado aí a participar sempre, enviando a sua pergunta aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Você também pode acessar as redes sociais do nosso mestre aqui, Luiz com Z Rigonato, ter acesso a outras respostas também, enviar pelo direct dele e me seguir também, Raquel de Lima Oficial. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Tira Dúvidas, o segundo bloco abençoado. Muita gente participando aqui com a gente. Você também deve participar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 999972005. Pois bem, vamos começar esse bloco com a pergunta do Luiz aqui, pastor. O que era o espinho na carne de Paulo? Então, Luiz... seu xará. Meu xará. Então, Luiz, obrigado pela pergunta. Essa é uma dúvida de muitos. O que era o espinho na carne de Paulo? A própria Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás, um representante, uma pessoa. Já que o diabo não se personifica, ele ocupa alguém para representá-lo. Agora, o que esse representante de Satanás fazia? Bom, é interessante que a palavra de Deus, com muita clareza, ela fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, onde diz, né, versículo 7, ele recebeu revelações extraordinárias e Deus, de maneira preventiva, fez com que, falou, eu vou tratar você antes de você cair no erro. Deus, que sabe de todas as coisas, certamente ele sabia que Paulo se orgulharia da grandeza das revelações. E ele fala assim, em 2 Coríntios 12, versículo 7, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Pois esbofetear aqui, é claro que é uma hipérbole, é uma coisa, uma analogia de alguém que o perseguiria, anteciparia os seus locais de visita nas viagens missionárias, onde Paulo pregaria o evangelho da graça. E ele orou 3 vezes para que Deus afastasse aquele mensageiro. E ele fala assim, que orou e Deus falou para ele, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Se você tem a minha graça, pode levantar o inferno inteiro contra você. Pode levantar todos os mensageiros que Satanás tem a seu serviço, que de nada valerá a perseguição. O espinho na carne é uma maneira de atribuir a esse mensageiro do Satanás uma coisa que incomoda profundamente. E aí Deus falou, o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo responde, de boa vontade então, eu me gloriarei nas fraquezas, ou seja, nas limitações. Sou muito limitado e dependo de Deus para tudo. E ele fala assim, olha, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Aqui é o espectro do espinho na carne, gente. A própria Bíblia está respondendo. Nas perseguições. Ele era muito perseguido. E por isso ele sofria angústias por amor a Cristo, tendo essa oposição dos próprios patrícios. E quem fazia isso não era um estrangeiro, a nacionalidade paulina, que era judeu. Eram judeus que tentavam impedi-lo de pregar o evangelho da graça. Então ele fala assim, por amor de Cristo, eu me glorio nessas coisas, sinto prazer nelas, porque quando eu sou fraco, é que sou forte. Amém? A gente tem falado disso muitas vezes, mas é importante dizer,
Quando você demonstra a sua dependência a Deus em qualquer área da sua vida, você tem uma maneira perfeita de absorver e receber a força dele a seu favor. Amém. Amém, Raquel? Amém, glória a Deus. Uau, então Paulo era muito fraco, porque ele foi tão aperfeiçoado. É tão bonito, né? Ver a obra que Deus fez na vida desse homem. Tremendo. Que repercute tanto nas nossas vidas. Pastora Pamela quer saber por que é que Deus puniu Davi por fazer o censo. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Para que Davi não se ensoberbecesse. Antes dele ser rei, quando ele se refugia na caverna de Adulão, em 1 Samuel capítulo 22, se juntaram a ele endividados, amargurados, abatidos, destruídos, só florzinhas. Só florzinhas, só os rejeitados. Os rejeitados, endividados. Qual a mulher que... as mulheres são doidas, né? Mas elas casam com homens endividados. E elas endividam alguns. E outras endividam outros. Mas assim, na vivência diária, prática, a vida prática, enquanto o homem quer significância, esses homens de Davi não tinham significância. A mulher quer segurança. E se eles eram endividados, não tinha provisão na vida deles. A Bíblia diz que já Davi se faz líder deles. Olha, eram uns 400 homens. Quando Davi fez o censo, um tempo depois, alguns anos depois, né, talvez muitos anos, é o mesmo que o IBGE faz. Há pouco tempo ele fez, né, a recontagem do povo brasileiro, a contagem, o número populacional de habitantes de cada cidade. Davi fez isso e ele teve o que ele imaginava, né, o que eram apenas 400 homens nessa contagem do número de homens aptos para a guerra. Homens prontos para a guerra, não era toda a população. 1.400.000 homens. 1.500.000, na verdade. Olha só, de 400 a 1.500.000. Isso que é unção de multiplicação. E aí Deus falou assim, olha, você vai escolher 3 coisas. Você quer cair na mão do homem, na mão do diabo ou nas minhas mãos? E Davi falou, Senhor, eu quero cair nas suas mãos, porque o Senhor é o Deus de misericórdia. Eu quero ser tratado segundo as suas misericórdias que não tem fim na minha vida. Fez uma escolha sábia, mas Deus o tratou por isso. É para que não se ensoberbecesse. Para que ele não confiasse no quantitativo ali de soldados, não confie na força do homem. Confiar na força do homem é um bloqueio para a prosperidade. Então o ideal era que ele não soubesse a quantidade. Que ele não soubesse, né, e acreditasse, continuasse crendo no poder de Deus. Continuasse escrevendo os seus salmos e colocando no Senhor a sua confiança. Como ele sempre declarou, e que na maior parte das vezes fez, né? Então Deus não queria que a sua força, que era a melhor força, que é a força de Deus, fosse substituído pelo poder do exército. Porque veja bem, um país que tem 1.500.000 homens prontos para a guerra, é um país muito poderoso, né? Dificilmente vai perder uma guerra. O Hitler confiava na sua máquina de guerra, e um dos aspectos da máquina de guerra de Hitler eram os milhões de soldados treinados. Ele tinha pelo menos 2 milhões. E ele achou que conquistaria o mundo com essa força, né? E se deu mal, graças a Deus. Graças a Deus que não rompeu. Então Davi foi tratado por isso, porque... Mas não foi bem Davi, né, pastor? O povo penou, padeceu por conta da atitude de Davi. É claro, mas né? Davi, ele viu as consequências espalhadas, né? Ele aprendeu uma coisa: o que um líder responde a Deus, ele afeta todos os que estão liderados por ele. Davi mesmo falou, a unção é como o orvalho de Hermon, como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão e as orlas da veste. A unção desce, o que o líder decide afeta todos os liderados. Por isso que é grande a responsabilidade de um pai de família. O que ele decide afeta a esposa e os filhos. Maravilha, pastor.
E aqui ainda falando, pastor, de Davi, tem a pergunta aqui do Romeu. Ele diz aqui, ó, por que Salomão e não Davi construiu o templo do Senhor? Porque Davi, ele era homem de guerra, sanguinário. Salomão é um homem de paz. Quando Deus aparece em sonho para Salomão, Deus fala para ele, olha, eu fui com seu pai e o seu nome significa Gededias, você é amado de Deus. E Deus falou para Salomão assim, pede o que você quiser. E aí Salomão surpreende Deus. Ele falou, eu quero sabedoria para estar à testa desse povo. Então, dá-me ouvidos que saibam ouvir. E Deus ficou muito bem impressionado com Salomão e falou assim, olha, você não pediu vitória sobre os inimigos, você não pediu riquezas, você não pediu glória. Então eu vou te dar tudo isso, né? Você não vai... aqui eu já estou fazendo uma conclusão do que Deus estava falando para Salomão. Como você não pediu vitória sobre o inimigo, eu vou dar vitória sobre o inimigo. Mas Salomão, em 40 anos de governo, num tempo dificílimo, onde as nações elas se contra-atacavam em guerras para conquista de territórios, nenhum rei inimigo jamais fez uma incursão de guerra contra Salomão. Portanto, Salomão nunca regimentou o exército para a guerra. Ele não derramou uma gota de sangue durante o seu reinado em guerra. E por isso, como ele é homem de paz, e o templo será para paz, e não para guerra. Então Deus atribuiu a Salomão essa tarefa de edificar o templo. Foi Davi que sonhou com o templo. Você pode olhar no Salmo 132, onde Davi fala, eu não darei descanso aos meus olhos, nem sono às minhas pálpebras, até encontrar casa para o meu Deus. Davi estava tendo a visão da igreja, porque Deus sempre gostou de habitar com o homem. No Éden, ele vinha diariamente para estar com o homem. No deserto, o povo estava caminhando pelo deserto e Deus pediu o tabernáculo para habitar com eles, nas tendas. Em Israel, o povo habitava em casa. Quando Davi teve essa sacada espiritual de desejar casa para Deus, Deus falou, a bênção que eu darei sobre a sua vida é que o seu reino não terá fim. Vai ser perpetuado em Cristo para sempre. Que bênção grande. Quando você tem um coração correto para Deus, Deus retribui infinitamente mais. Amém? Amém. Então, Glória a assim, Deus. Salomão teve o privilégio de construir aquilo que foi o sonho do coração de Davi e que Deus viu como algo magnífico. Mas como era casa de paz, Salomão não deveria construir o templo, e não Davi, que foi chamado de homem sanguinário, porque durante todo o seu reino, ele expandiu, mas através da guerra, matou muita gente. Era necessário, pastor, mas eram necessárias as guerras? Era a linguagem que o povo entendia. E isso era legitimado por causa das barbáries. Uma força policial, quando ela avança contra uma quadrilha perigosa, contra um comando criminoso de tráfico, de roubo, de assassinatos, essa polícia não tem jeito de avançar contra esse comando com flores, com Às diplomacia. vezes, para impor a paz, é preciso guerra, né? E nesse caso, para estabelecer a ordem, a polícia tem que ter armamento pesado. Porque, infelizmente, os bandidos são mais bem armados do que a polícia oficial. Né? Que o Senhor tenha misericórdia da segurança no Brasil. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, uma pergunta boa aqui também da Alana. E ela quer saber aqui, ó. Nós devemos confessar nossos pecados somente a Deus ou para outras pessoas também? Você confessa pecados a Deus, lembrando que os seus pecados já estão perdoados em Cristo. Se quiser pedir perdão, na certeza que você já é perdoado, fique à vontade. Mas o que eu falo para você é que em Cristo Jesus, os seus pecados do passado, do presente e do futuro já estão perdoados. Ok?
Quem confessa pecado é porque creu completamente. A sua vida é uma vida de confissão. A sua vida é uma vida de arrependimento, se você está em Cristo. Isso é um fato pacificado. Agora, para pessoas, você confessa pecado para as pessoas que você cometeu contra elas. Só um exemplo aqui. Imagine que eu fale mal da Raquel para alguém. Aí foi um pecado publicado. Alguém já participou, uma terceira pessoa tornou isso público, porque está envolvendo a minha maldade de falar mal, a Raquel como vítima em defesa, e um terceiro que ouviu sem dar ou sem perceber o direito da Raquel se defender. Aí, se eu for homem de Deus, o Espírito Santo vai me inquietar. Você tem que ajustar, tem uma pendência entre você e a Raquel. Uma pendência entre eu e a Raquel? Sim, você falou mal dela. Estou falando do Espírito Santo falando comigo. Então o Espírito já está me constrangendo a ir até a Raquel e falar: Raquel, me perdoe. Injustamente, eu falei mal contra você. Ainda que eu estivesse certo na minha razão, mas você não estava presente e eu não te dei o direito de defesa. E isso é injusto. Isso se confessa. Qualquer erro que você comete contra alguém, o bom é que você confesse. Porque Mateus capítulo 5 fala assim, capítulo 5 ou 7, eu não estou me lembrando. Mas eu vou falar o assunto, você pode encontrar na sua Bíblia, me ajude nisso. Ele fala assim, olha, se ao vir adorar a Deus, né, fazer a sua oferta, Jesus estava falando da dimensão da lei daqueles dias. Mas hoje você vai no culto adorar a Deus. Aí você se lembra que você tem algo contra alguém ou alguém contra você. A Bíblia diz assim, olha, vai ter com ele, deixa ali a sua oferta, vai ter com ele enquanto você está com ele a caminho. Quando vocês dois estão vivos. Sim. Porque se morrerem, a pendenga vai para junto de Deus. E um dia vai ser acertado no tribunal de Cristo, onde os salvos terão suas contas acertadas diante de Deus, mediante a graça. Pastor, a confissão também, ela tem um poder muito curativo. Às vezes, mesmo quando não haja uma pessoa envolvida, mas às vezes você está lidando ali com um pecado, que você está tendo muita dificuldade de superar esse pecado. Às vezes procurar um pastor, uma pastora da sua confiança, confessar, pedir oração, né, e pedir oração, pode Tiago, ter um poder muito Tiago curativo. 5,16 fala isso, e talvez a pergunta se origina, eu confesso meus pecados para Deus ou para a pessoa. Tiago 5,16 diz assim, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A confissão tem um poder da cura, sim. Então ela é positiva e é bíblica, tá? Nesse sentido, que tipo de coisa que eu confesso uns aos outros? Eu acabei de falar, as ofensas mútuas, né? Os erros mútuos, para que se estabeleça a paz. Conversar entre marido e mulher, família, irmãos, isso é restaurador e curador. É uma grande bênção, sim. Nossa. Amém? E só para completar, pastor, a gente tem aquele cuidado de a quem a gente vai confessar, né? Porque tem pessoas tão maldosas que podem nos rotular, que podem... né? Transparência absoluta só diante da árvore da vida. Nudez completa é só diante da árvore da vida. Transparência tem que ser sábia e inteligente, viu? Você não fica contando das suas fraquezas para ninguém. Não expõe as suas fraquezas. Nem virtudes como atitude de altivez. Seja discreto. Jesus falou que o homem de Deus e a mulher de Deus, eles são prudentes como as serpentes. Por que as serpentes são prudentes e discretas? Porque elas sabem que elas morrem se elas forem vistas. Né? Já é um instinto natural dela. Senão estaria em extinção as cobras. É um animal asqueroso, tadinho. Mas assim, agora a simplicidade das pombas é que você não quer ostentação também. Você é puro, é livre,
mas não fica contando da sua vida de maneira leviana para ninguém. Nem os aspectos positivos, nem os negativos, por favor, seja discreto. A Provérbios fala que se houver elogios, que venham dos outros, né? A gente não tem que ficar se auto-elogiando, nem se denegrindo, né, perante ninguém. Não. A honra, né? Ela não é promovida, ela acontece espontaneamente, aí ela é bênção. Amém. Glória a Deus. Né? Mais um programa Tira Dúvidas abençoado. Mais um tempo aqui cheio da graça, da presença, do favor de Deus. Obrigada a cada um de vocês aí que participou aqui conosco, né? Que também está no nosso canal do YouTube. Você que não segue a gente, corre lá. É Rádio Vinha FM. Lá tem esse conteúdo e muitos outros muito bons que eu tenho certeza que vão te edificar bastante. Agora chegou o momento da oração. Se você puder parar um pouquinho, Pastor Luiz Rigonato vai ministrar sobre a sua vida, sob a forma de oração. Pai, nós oramos na autoridade do nome de Jesus, sabendo, Senhor, que o véu se rasgou, a porta se abriu para que o Senhor saísse e viesse habitar em nós. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. Hoje nós habitamos no Santo dos Santos. Nos tornamos santuário e morada do Altíssimo na terra. Sejam abençoados aqueles que oram comigo agora, Pai. Eu declaro que as mãos dessas pessoas são abençoadas. E tudo que essas mãos tocarem, empreenderem, fizerem, será abençoado pelo Senhor. Onde elas pisarem, será abençoado. Porque o Senhor lhes dará por herança, Deus vivo. Nossa vida aqui é abençoada, essa emissora é abençoada, que essa palavra alcance a cada dia mais e mais pessoas que precisam tanto. Restaura casamentos destruídos, abençoa pessoas endividadas a pagarem as suas dívidas, faz milagres financeiros na vida dessa pessoa que é tão carente. Prospera aqueles que já estão empregados, mas de outra forma, entre nós eu profetizo, não haverá desempregados. Eu declaro para essa pessoa que ora comigo agora, que está buscando por um emprego, uma porta se abre nesses dias e ela entra por ela e alcança a graça, o favor e a bênção de Deus. Senhor, abençoe as pessoas que estão enfermas. Na autoridade do nome de Jesus eu envio uma palavra de cura. Abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Abençoe os homens que estão investidos e revestidos de autoridade para o governo. Abençoe a vida deles. A cada semana, a cada dia, salva muito mais pessoas. E muito mais pessoas creiam e confessem o seu nome, Pai. Torna o seu nome grande em nossa cidade e em nosso país. Bendito Deus, abre as portas para que o nosso sinal pela internet, oh Deus, percorra o mundo inteiro. E brasileiros e pessoas que falam o português pelo mundo inteiro nos ouçam, Senhor. E sejam abençoados ao nos ouvirem, porque falamos a sua palavra, falamos da vida e do poder do Senhor, falamos da sua graça e bondade. E aqui, Senhor, eu quero encerrar a minha oração, trazendo à memória o que pode dar esperança. É que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, elas não têm fim, e elas são a causa de não sermos consumidos. Obrigado por sua graça, que se manifesta em bondade sem fim, Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela sua obra da cruz, por termos sido, Senhor, redimidos de toda a maldição do pecado. E somos amplamente abençoados com toda a sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, amém e amém.